Olá pessoal, a gente vai falar hoje no nosso canal Contabilizando o Conhecimento, um canal em parceria com a Ensicom Medeiros Paganini, sobre o COAF, Informações Financeiras, Obrigação aos Profissionais de Contabilidade. Nós vamos tratar hoje da Resolução 1530 de 2017, que foi publicada recentemente, no dia 28 de setembro, alterando a resolução anterior e se enquadrando na Lei 9.613 de 98. Bem, o nosso assunto de hoje vai tratar das informações que devem ser efetuadas ao COAF. O que é o COAF? O COAF é um conselho de controle das atividades financeiras, que tem o intuito de evitar ou prevenir o combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. E quais as atribuições do COAF? Então, o COAF ele recebe as informações, examina e identifica operações suspeitas de atividades ilícitas, comunica posteriormente às autoridades competentes para instituir os procedimentos cabíveis, da existência de indício ou não de lavagem de dinheiro ou de um ato ilícito. Também coordena e propõe mecanismos de cooperação, de troca de informações, para que hajam ações rápidas e eficientes ao combate e dissimulação de bens, dinheiros e valores. E disciplina, claro, regras e penas administrativas. E o que tem isso a ver com nós profissionais de contabilidade? O Conselho Federal de Contabilidade é o órgão regulador da profissão desde a Lei 12.249 de 2010 e, portanto, como órgão regulador, ele também tem que regular a informação ao COAF. Essa informação ela foi regulada pela Resolução 1530 de 2017, alterada, como eu disse agora, em 9 de 2017, que já está em vigência. Então, atenção a todos os profissionais de contabilidade. E quem está obrigado a informar? Todos os profissionais e organizações contábeis, independente se a organização está sendo tributada pelo Simples ou não. Inclusive, os contadores com vínculo empregatício nas empresas. Então, muita atenção que isso mudou, antes não era assim. Uma coisa importante é que os funcionários dos escritórios de contabilidade estão dispensados, não estão nessa obrigação de declaração. E também não serão obrigados a fazer a comunicação no caso dos trabalhos de perícia contábil, judicial e extrajudicial, revisão pelos pares e de auditoria forense. Também estão dispensados. Quem está obrigado a informar ainda, Cuidado que os donos dos escritórios de contabilidade, eles já entregam pela organização contábil. Então, isso dispensa o próprio sócio ou titular de fazer individualmente, a não ser que ele preste fora, além dos serviços pelo escritório, serviço também como pessoa física e tenha conhecimento das operações obrigadas a serem informadas. Quais as atividades que se enquadram para gerarem essas informações? Compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias, gestão de fundos, valores mobiliários ou ativos, abertura ou gestão de contas bancárias, poupanças, investimentos e correlatos, operações realizadas de criação, exploração e gestão de sociedades de qualquer natureza, operações financeiras, societárias ou imobiliárias e alienação ou aquisição de direitos sobre contratos das atividades desportivas ou artísticas profissionais. Então, essas atividades são as atividades que se enquadram para a gente aí fazer a prestação de informações. E quais as situações que a gente deve declarar? Todas as aquisições e pagamentos, ou seja, entrada e saída em espécie, em dinheiro, acima de R$50 mil por operação e ou constituição de empresa ou aumento de capital social, que antes não tinha, com integralização também em dinheiro acima de R$100 mil. Essas são relacionadas a valores, mas tem também a análise dos riscos, que mesmo que o valor seja inferior ou superior a 50 mil, se enquadrar nessas atividades, nessas situações, você precisa declarar. São elas: operação que aparente não ser resultante das atividades usuais do seu cliente ou do ramo de negócio, então fora da atividade, dos quinais que estão nas atividades das empresas. Operação cuja origem ou fundação econômica ou legal não seja claramente aferível, você não consegue mensurar de forma clara. Operações também incompatíveis com o patrimônio, capacidade econômica ou ramo de negócio. Seu cliente efetuar compras ou vendas bem incompatíveis com o patrimônio ou com a capacidade de pagamento da empresa, por exemplo, ou de recebimento. Operações com cliente cujo beneficiário final você não consegue identificar. Lembra aqueles valores que você coloca valores a identificar? Muito cuidado com isso, Você precisa realmente identificar o beneficiário final das operações. Operações ou propostas envolvendo pessoas jurídicas em jurisdições onde o grupo de ação contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, GAF, considera de alto risco.
como no caso de países de dependências considerados pela Receita Federal de tributação favorecida, e os paraísos fiscais, que a gente já está acostumado a ouvir falar. Operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica, cujos beneficiários finais sejam sócios, acionistas, procuradores ou representantes, que mantenham o domicílio também nas operações regulamentados aí pelo GAF, que são consideradas de alto risco ou com deficiências estratégicas de prevenção ao combate de lavagem de dinheiro, ou seja, ficam favorecidas pelo regime fiscal ou financeiro. Operações injustificadas, complexas ou com custos muito elevados, que dificultem o rastreamento do recurso. Operações que visem adulterar ou manipular características de operações financeiras, ou ainda identificação do real objetivo da operação, ou seja, ele vem manipular, ocultar o que realmente está sendo efetuado. Operação aparentemente fictícia ou com indícios de superfaturamento ou subfaturamento, muito cuidado das empresas prestadoras de serviços, venda de mercadorias. Operações com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado, exemplos, juros muito altos, principalmente para sócios, acionistas, ou juros muito aquém do que normalmente se é cobrado. E as últimas duas, qualquer tentativa de fracionamento de valores com o fim de evitar a comunicação, então nós estamos falando aí de 50 mil, 10, 5 vezes, ou 2 de 25, né? Então fracionamento também deve ser considerado, das partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio de pagamento ou falta de fundamento econômico e legal possam configurar indícios dos crimes. Veja bem, o fato de se enquadrar no valor não significa que é uma operação ilegal ou ilícita, mas ele pode estar enquadrado nos riscos que devem ser informados ao COAF. Então, se ele se enquadrar nesses 12 itens, ou ainda tiver a operação em dinheiro, 50 mil reais, ou 100 mil reais no caso de capital social, você deve informar ao COAF as operações. E como serão efetuadas essas comunicações? Essas comunicações serão efetuadas quando tiver o indício, né, de ato ilícito, que são aquelas 12 ou os valores, e o contador deve informar o detalhamento das operações, o relato do fato ou fenômeno suspeito, que você tem isso no seu razão diário, a qualificação dos envolvidos, destacando que forem pessoas expostas politicamente, se for o caso. E na hora de registrar essas operações, você deve identificar o cliente, descrever detalhadamente os serviços prestados, valor e data da operação, forma e meio de pagamento. Esse registro ele deve ser fundamentado, tá? E o enquadramento legal na presente resolução. A gente tem 12 possibilidades de enquadramento, mais aquelas duas dos valores. Então, na hora de você fazer a comunicação, você precisa identificar quais daqueles itens o seu cliente está se enquadrando numa suspeita de indício de algo ilícito. Não significa que mas ele se enquadra nas operações. Qual é o prazo que nós temos para enviar? Bem, elas devem ser efetuadas até 24 horas do momento em que você teve comunicação, que você soube do fato. Então, veja que não é da data da operação, mas é do momento em que você soube do fato ou da operação. Lembrando que a gente está sujeito, né? A gente tem que abster-se de dar ciência aos clientes. Então, você não precisa comunicar ao seu cliente que você está fazendo essa comunicação ao COAF. E se não houver nada a comunicar, então pensa no seu escritório, se nenhum cliente seu teve nenhum fato que se enquadrou naquelas 12 opções de risco ou de valor igual ou superior a 50 mil ou integralizações de dinheiro acima de 100 mil reais. Se não houver nenhum fato e nenhum cliente do seu escritório, aí você tem até 31 de janeiro do ano seguinte para fazer uma declaração negativa no site do Conselho Federal de Contabilidade. Cuidado com essas declarações, lembre da solidariedade e da sua responsabilidade. Cuidado com declarações falsas. Bem, quais são os documentos comprobatórios dessa comunicação? Os profissionais das organizações contábeis devem conservar todos os cadastros por no mínimo 5 anos contado da entrega da comunicação. E você deve ter o cadastro dos seus clientes. Se for pessoa física, dos dados da pessoa física, dados comuns, nome, CPF, número de identificação do órgão expedidor, enquadramento, se ela é politicamente exposta ou não, e endereço pessoa jurídica, denominação social, CNPJ, cadastro aí dos representantes legais, né, CPF, e identificação dos beneficiários finais e endereço. Então, esses dados a gente já tem de todos os nossos clientes. Você precisa ter esse cadastro sempre atualizado. Em relação ao sigilo, as declarações de boa-fé feitas na forma da lei não acarretarão nenhuma responsabilidade civil ou administrativa e vale lembrar que elas são protegidas por sigilo. Lembre também que outros órgãos declaram as operações. Então, a operação, os bancos declaram,
né? Os cartões de crédito declaram, os cartórios declaram, as imobiliárias declaram, as incorporadoras declaram, as relojarias, as concessionárias. Então pense que não é só o contador que está declarando, quem recebe ou quem paga também faz a declaração. Então muita atenção a isso e cuidado com a nossa responsabilidade civil. Bem, essa legislação mudou agora, em 28 de setembro. Sugiro a vocês entrarem no site do Conselho Federal de Contabilidade, analisarem muito bem essas obrigações, leem por completo a resolução e comuniquem aos clientes das modificações. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no nosso canal e tá aí também, estamos abertos a sugestões para os próximos vídeos aí na área contábil. Esses são os nossos contatos. Se você quiser passar o e-mail ou entrar em contato, tem aí os nossos links que você pode acessar. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.